E nós vamos começando mais um Cine Bobagens e Videotapas. Hoje nós falaremos um pouco mais hoje sobre Joker, ou seja, o Coringa, inclusive atendendo vários pedidos dos nossos amigos que sempre estão ligados aqui no nosso canal. Eu separei, bem verdade, algumas das curiosidades que para alguns podem não ser lá tantas curiosidades, mas para aqueles que é bem verdade, que estão começando a se inteirar um pouco mais de perto com o velho arqui-inimigo do Batman, ficarão por dentro hoje aqui nesse nosso vídeo. Nós vamos principalmente depois abrir os espaços para os comentários. E também, se vocês quiserem acrescentar mais informações, pessoal, demorou, pois o Cine Bobagens e Videotapas é um canal feito exatamente para isso, para nós trocarmos informações e, acima de tudo, podermos fazer novas amizades. Então vamos lá. Na grande realidade, o Coringa foi inspirado no personagem clássico do escritor Victor Hugo, que ganhou a sua primeira adaptação para os cinemas no ano de 1929, ou seja, O Homem que Ri, que ainda enquanto o cinema era mudo, tomou essa proporção toda, e essa adaptação que vocês estão vendo justamente aí na tela, neste momento, dessa foto, fazendo a primeira versão, na verdade, do Homem que Ri dentro do cinema francês. E exatamente há 75 anos atrás, o Coringa surgiu na HQ número 1, ou seja, na época, revistinha em quadrinhos, lá mesmo nos Estados Unidos, número 1 do Batman. Para quem é fã de carteirinha e realmente não teve acesso ainda a esse material, ainda que hoje está muito fácil, né, pessoal, ter pela internet, eu vou falar muito hoje aqui desta HQ, A Piada Mortal. Quem não conhece, né, quem acompanha justamente. Mas para quem não tem ainda, pode estar adquirindo aí pela internet. Eu, por exemplo, eu tinha a primeira versão e depois eu acabei perdendo, era moleque, sabe como que essas coisas todas, né? E acabei encontrando lá no Mercado Livre mesmo por um bom preço, edição nova inclusive, é só vocês digitarem lá, vocês vão achar facilmente. Mas, inclusive, o que eu achei muito legal nessa reedição da Piada Mortal, né, que não é tão nova assim, é bem verdade, nós temos justamente o lançamento dessa primeira HQ do Batman aqui, onde é contado, né, as primeiras aventuras do Batman com o Coringa. Então, se vocês tiverem acesso ao material, com certeza vão poder guardar, e com muita recordação, né, essa primeira história em que o Coringa aparece aí se defrontando com o Batman. Várias são as versões da origem do vilão, mas a mais apreciada pelos fãs, é bem verdade, é a do Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho, na verdade, era um gangster ali da região de Gotham City, na verdade, que foi induzido a fazer um roubo com alguns dos seus comparsas, bem lá nos primórdios, realmente, das primeiras histórias do Batman, onde ele acabou se defrontando com o Batman, inclusive, com a polícia, e acabou caindo naquele tanque químico, né? Era uma indústria química na grande realidade, e acabou tomando todas aquelas deformações, né? E essa forma realmente que o Coringa tem, né? Que nós apreciamos até hoje aí, não só nas HQs, como agora no cinema também. Voltando a falar do Piada Mortal, quem tiver acesso a esse material que eu acabei de mostrar aqui, vai poder acompanhar um pouquinho dessa trama do Capuz Vermelho, realmente, que seriam os primórdios do Coringa, com muita propriedade. Por isso que, né, sem dúvida nenhuma, Piada Mortal é Piada Mortal, e é um HQ mais do que recomendado, mesmo para quem não é exatamente um grande fã do Batman. Mas é bem verdade, é claro, que existem outras e outras versões. Nós não vamos debater aqui para não incumpridar os vídeos, mas como eu disse logo no início, vocês podem estar deixando aqui também dentro dos comentários para nós interagirmos. Outra curiosidade, seguida de uma das suas principais características, é que o Coringa foi o vilão que mais matou dentro das histórias em quadrinhos da DC Comics. Ele realmente é extremamente imperdoável e também conhecido pelas suas atrocidades. Se você for se remeter a ver as atrocidades mais marcantes, vamos voltar de novo aqui para a HQ do Piada Mortal, onde nós vamos tirar várias referências para esse vídeo de hoje, onde inclusive ele acaba aleijando a Bárbara Gordon, que no caso, né, até então era Batgirl, e também cometendo aquela série de outras atrocidades com o Comissário Gordon, onde realmente é a nata de todas essas histórias. Mas essa característica sombria realmente passa a acompanhar o Coringa, por justamente ele ter sido isso, o vilão que mais matou dentro das histórias da DC Comics. Para aliviarmos um pouco a barra e descontrairmos acima de tudo,
Vamos nos remeter ao personagem do Coringa interpretado por César Romero, num famoso seriado dos anos 60. Romero tinha uma característica muito própria dele, então, ou seja, como vocês estão observando aí no vídeo, o ator ele tinha um bigode. E ele fazia questão justamente de manter esse bigode, pois na época era se considerado como um galã, inclusive pela sua aparência, muito apreciado pelas mulheres e pelos filmes que fazia. E o bigode era um sinônimo de uma masculinidade que ele ostentava, inclusive, não só em seus filmes, como fora das telas também. E ao início das gravações de Batman, ele teimou com todo mundo e falou assim: olha pessoal, não vou tirar o meu bigode, vocês que se virem aí. E é isso que a produção teve a feliz ideia de passar essa maquiagem que vocês estão vendo aí por cima do bigode. É bem verdade que naquela época nós não tínhamos, né, a tal da resolução em HD, como vocês estão até me vendo nesse vídeo, nesse momento. Porque realmente se tivesse aquela resolução total, High Definition nessa época, o pessoal iria notar com muita mais transparência que por trás de toda essa maquiagem tinha um bigode. Se numa foto dessa daí tosca você consegue observar isso, imagina se na época se trabalhasse com High Definition. Star Wars, o que teria a ver com Joker? O que teria a ver com Coringa? Vocês devem estar se perguntando aí. Esse camarada tá ficando louco, ele não tá batendo muito bem da bola. Mas a grande verdade é que Mark Hamill, ou o nosso eterno Luke Skywalker, dublou o personagem na série animada para o Cartoon Network. E nos games Arkham Asylum e Batman Arkham City, emprestou sua voz para que o Coringa viesse a ganhar vida dentro destas produções. E a direção imposta por Christian Nolan em Batman Cavaleiro das Trevas. Ou seja, nós temos muitas cenas que foram improvisadas pelo próprio Ledger. Cenas essas que inclusive tornaram-se icônicas e transportaram inclusive para o personagem uma originalidade muito grande durante o filme, onde os fãs não conseguem esquecer. Nós temos duas cenas que se destacam, por exemplo, aquela cena em que o Coringa está, por exemplo, preso, ele bate aquelas palmas daquela forma. Aquilo, gente, não estava no roteiro e nem na direção. Foram cenas extremamente improvisadas pelo Ledger e que realmente caíram como uma luva durante o filme, fazendo com que aquele Coringa se tornasse ainda mais adorado por todos os fãs. E justamente ainda falando sobre esse filme, nós temos outra cena, dentre muitas que inclusive são comentadas, que é aquela cena que o Ledger explode o hospital de Gotham e ele olha e sai correndo, por exemplo. Aquela cena ela não estava no script e ela também não estava dentro do roteiro. Foram puras improvisações do Heath Ledger e justamente por essas improvisações e outros grandes feitos durante o filme, que eu considero sem dúvida nenhuma ele um dos maiores ícones que interpretaram o personagem para o cinema até hoje. O eterno ódio e a rivalidade entre Batman e Coringa. Isso se transformou com muita propriedade para o HQ de Batman, o Cavaleiro das Trevas, lançado por Frank Miller em 1986. Após os dois saírem naquela briga boa e surrarem um ao outro, e o Coringa perceber que tudo havia acabado ali, que o Batman não passaria daquele ponto, acabou se suicidando, gente. Mas isso realmente tinha um propósito. O propósito era incriminar o Batman e mostrar para a sociedade que ele não era bem aquele herói que todos imaginavam. Ou seja, tudo pela velha rivalidade. Em 1989, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais marcantes dentro das histórias das HQs da DC Comics. E também dentro da história de todos os personagens que envolvem o universo de Batman. Ou seja, o Coringa, após armar uma armadilha para o Robin, na época Jason Todd, acabou tirando a vida do menino prodígio. Isso foi realmente um choque na época. Eu me lembro que eu era garoto e eu comentei até mesmo com um primo meu, que tinha mais idade que eu inclusive. Nessa época a gente não tinha muitos filmes como nós temos hoje, que transportam uma realidade um pouco mais de perto. Eu lembro que eu comentei com um primo mais velho meu: olha, no próximo mês vai ser na banca de jornal uma revista onde o Coringa ele vai matar o Robin. Meu primo olhou para minha cara e simplesmente deu risada, porque até então todos estavam acostumados com aquele Coringa muito bonachão dos anos 60, que a série se perdurou por exatamente 30 e poucos anos. Na época era 1989, nós tínhamos o quê? 29 anos, mais ou menos isso exatamente. E você fazer com que o personagem tão cômico, interpretado pelo César Romero, ganhasse uma sobrevida muito mais drástica ainda que dentro dos quadrinhos,
cometendo um assassinato e justamente matando o Robin. Todo mundo se perguntava na época, poxa, mas o que vai acontecer a partir de então? Quem que vai ser o companheiro do Batman, etc e tal. Então isso eu considero realmente um grande marco dentro da história do personagem do Coringa, que nós não poderíamos deixar de comentar desse vídeo. Para quem quiser dar busca aí na internet, nós não vamos achar, dificilmente aliás, nós vamos achar essa revistinha, né, em formato de revistinha ainda. Então, lá no Mercado Livre eu achei alguma coisa, mas todos já com gibis usados. Pode ser que no sebo aqui e ali sejam encontrados. Inclusive, se vocês acharem, mesmo fora da internet, dá um toque para mim aqui nos comentários, que eu tinha, mas moleque relaxado na época, acabou jogando daqui, jogando dali, e hoje eu nem sei por onde anda, ou onde foi parar essa minha revistinha da época. E para nós encerrarmos, vamos comentar de um assunto um tanto novo, ou seja, recentemente, dentro da saga dos 952, o Coringa deixou de tomar aquela forma, né? Ou seja, aquela forma que ele já tem o seu próprio rosto deformado, mas sim ele teve a sua face arrancada pelo mestre dos brinquedos, dando origem a uma outra figura do Coringa que usa uma máscara. Exatamente, eu tenho uma réplica aqui, que inclusive, né, vocês podem achar aí na revista dos 952, mas vocês vão ganhar essa máscara aqui se vocês procurarem, né, exatamente essa máscara que ele passou a usar a partir de então. É uma máscara, inclusive um produto oficial, que ele vem com a revista dos 952, mas vocês vão procurar aí na internet com Batman Death of the Family. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive. Eu acabei achando para comprar lá no site do Submarino. Eu acho que deve ter alguma coisa ainda muito legal, né? Para quem é colecionador como eu, por exemplo, que eu coleciono várias coisas, principalmente do Batman e outros heróis e a respeito de filmes também, que eu gosto bastante, vocês vão poder ter esse produto que é bem verdade que já passou, já se esgotou a tiragem, mas lá no site do Submarino, www.submarino.com.br, vocês colocarem lá Máscara do Coringa, ou vocês colocarem lá, por exemplo, como eu falei aqui em inglês, né, Batman of the Family, vocês vão achar ainda, né, nessa data, claro, dependendo da data que vocês estiverem assistindo o vídeo também. É muito legal que vem com a HQ. Eu não estou achando a HQ aqui agora, pessoal, mas vem inclusive nessa caixa, né? Uma caixa muito bacana que vale a pena você guardar também. A máscara ela vem encaixadinha aqui e a HQ vem aqui atrás. Né? Para quem é colecionador é uma pegada muito legal. Eu sei que tem muita gente aí que já tem, mas não vamos ser egoísta, né? Deixa eu deixar dica aqui para quem não conhece e quer ter essa nova máscara do Coringa, que tomou essa feição a partir de agora, nos Novos 52, após ter tido a sua face arrancada pelo mestre dos brinquedos. E entre dicas e curiosidades, eu vou deixando aquele velho pedido que vocês já sabem que eu sempre deixo aqui, ou seja, deixe o seu joinha, interaja conosco dentro dos comentários e inscrevam-se no canal para que nós possamos melhorar a cada dia este trabalho que leva como seu principal intuito a sua amizade que está nos assistindo neste momento. Eu vou ficando por aqui, mas em breve nós teremos muito mais cine, bobagens e videotapas. Até lá, pessoal!